Desde os meus primeiros passos, o rio Paraguai sempre foi o meu lar. Cresci ouvindo o murmúrio das águas e sentindo a brisa fria que trazia consigo o cheiro de terra molhada. A vida ao seu redor era simples, mas repleta de significados. Em Barra do São Lourenço, no estado de Mato Grosso, a relação entre as pessoas e o rio era uma espécie de pacto silencioso. O rio era tudo, alimentava, transportava e até trazia consolo nas noites solitárias. Desde pequeno, fui ensinado pelo meu pai a pescar, assim como ele aprendera com seu pai e assim por diante, em uma linhagem de pescadores que sempre confiou nas águas do Paraguai. Meu pai, um homem de poucas palavras e muita força, me levava para o rio quando o sol ainda se escondia atrás das montanhas. Ele nunca me explicou como o rio tinha vida, mas eu sabia, e ele também. Era como se aquela água tivesse seus próprios pensamentos, suas próprias vontades. As embarcações, por mais pequenas que fossem, pareciam estar sempre em harmonia com o rio, deslizando suavemente, como se o próprio curso das águas as conduzissem. Eu sentia-me em casa ali, à sombra das grandes árvores, com os pés molhados pela água gelada, sempre em sintonia com o que estava ao nosso redor. Nosso tempo no rio era como uma rotina intocada, mas havia algo no ar, uma leve pressão que crescia de vez em quando. Era uma sensação que começava a me incomodar, como se o rio estivesse se preparando para algo que ainda não entendia. No entanto, meu pai nunca demonstrava qualquer preocupação. Para ele, o rio sempre seria confiável. Eu, no entanto, não sabia ainda, mas aquela tranquilidade estava prestes a ser quebrada por algo que jamais poderia imaginar. Era uma noite clara, com a lua cheia iluminando o barranco isolado onde meu pai e eu costumávamos pescar. O local sempre fora seguro, conhecido, quase uma extensão de nossa casa. O som das águas, sempre calmo e familiar, nos dava uma sensação de paz. Era ali que as horas passavam, com a tranquilidade de quem conhece bem o caminho. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Enquanto preparávamos os barcos, a lua começou a se esconder atrás de nuvens pesadas, como se o céu estivesse se fechando sobre nós. A escuridão avançava rapidamente, mais espessa, mais opressiva. O rio, que antes parecia sereno, começou a se agitar de maneira estranha. Não eram ondas, como se algum vento forte tivesse passado, mas uma movimentação irregular, como se algo estivesse se movendo nas profundezas. O silêncio que geralmente reinava naquela hora da noite foi quebrado por um som distante. Era como se algo estivesse batendo nas águas, mas não podia ser um animal. Não havia nada que eu conhecesse que fizesse aquele barulho. Meu pai, sem dizer uma palavra, olhou para mim e então para o rio, preocupado. A tensão começou a aumentar. A água parecia viva, pulsando, como se algo estivesse começando a emergir da escuridão do fundo do rio. Decidimos então puxar os barcos para a margem. As cordas, que normalmente estavam soltas e fáceis de manusear, pareciam ter se enredado de forma inexplicável. A força invisível do rio parecia resistir aos nossos esforços. Tentamos com mais força, mas algo nos impedia de sair dali. A água estava agora em movimento rápido, quase como se nos puxasse de volta. Algo grande estava se movendo nas profundezas e eu podia sentir a presença. Não era um animal, era algo mais. A tensão aumentava e uma sensação de que o normal já não existia naquele lugar nos dominava. O silêncio da noite, que até então parecia absoluto,
foi interrompido por um grito. Não era um grito de animal, mas algo que cortava o ar com uma força sobrenatural. Não havia como confundir aquele som com o de nenhum ser conhecido, algo que estremecia a alma. Eu congelei e meu pai, que sempre parecia tão seguro, parou de imediato, os olhos fixos no horizonte sombrio. A escuridão ao nosso redor parecia se engolir, como se o próprio rio estivesse absorvendo a luz da lua, tornando tudo mais profundo, mais opressivo. O grito ressoou nas águas, reverberando com uma intensidade que parecia vir de dentro do próprio rio. O som passou, mas a sensação de que algo estava ali, nos observando, não se dissipou. Foi então que, com o coração batendo forte, comecei a ver uma forma, uma presença enorme, surgindo das águas. A criatura era monstruosa, mais alta do que qualquer homem, com uma pele escura que refletia a luz da lua de maneira estranha. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam como brasas, queimando a escuridão ao seu redor. A figura não se movia de imediato, mas nos encarava fixamente, como se soubesse de nossa presença e tivesse nos escoltado até aquele momento. Meu pai tentou fazer algum movimento, talvez puxar a embarcação, mas o medo parecia tê-lo paralisado. Nenhuma palavra saiu de sua boca, e o pavor tomou conta de ambos. A criatura então desapareceu de uma maneira que desafia toda a lógica. Não houve um som, não houve um movimento brusco. Ela simplesmente sumiu nas águas, deixando atrás de si uma sensação de inquietação que nunca mais se afastou de mim. O silêncio voltou, mas agora ele carregava algo novo, o medo. No dia seguinte voltei ao barranco, com a esperança de encontrar alguma explicação para o que acontecera. O sol brilhava com a mesma intensidade de sempre, e a paisagem parecia intocada, como se nada de anormal tivesse ocorrido naquela noite. O rio, que horas antes parecia ter se tornado um lugar estranho e ameaçador, estava agora calmo, com as águas tão serenas quanto as lembranças que eu tinha de sua tranquilidade. Não havia vestígios da criatura, nem qualquer sinal que indicasse que algo sobrenatural tivesse se manifestado ali. Parei à margem do rio, observando a água que corria preguiçosamente. A brisa suave que passava pelas árvores parecia querer me acalmar, mas no fundo algo ainda me inquietava. Como eu poderia ter imaginado tal coisa? A criatura, os olhos brilhantes, o grito, tudo parecia irreal. Um pesadelo que havia se dissolvido com o amanhecer. No entanto, havia algo em meu peito, um peso, uma sensação de que aquilo não era apenas fruto da minha mente. Tentei convencer a mim mesmo de que o que vi não passava de um delírio causado pelo medo. Busquei explicações racionais, talvez uma sombra, talvez algum reflexo na água, mas nenhuma dessas respostas parecia suficiente. Algo ali continuava estranho, fora do meu entendimento. A dúvida crescia e, com ela, o medo. A relação que sempre tive com o rio, que era de confiança, agora estava carregada de incertezas. O medo havia se infiltrado em minha alma, e eu sabia que o rio não seria mais o mesmo. A experiência da noite anterior não me deixou em paz. A cada dia, a lembrança da criatura surgia com mais força em minha mente, como uma sombra que se espalhava, tornando-se impossível de ignorar. Decidi que precisava voltar ao rio, procurar respostas, entender o que havia realmente ocorrido. Aquele ser não poderia ter sido uma ilusão, um simples reflexo da minha mente aterrorizada.
Algo maior estava em jogo e eu precisava saber o que era. Comecei a procurar os mais velhos da vila, aqueles que conheciam as histórias antigas, as lendas do rio Paraguai. Fui até os pescadores mais experientes, aqueles que pareciam ver mais do que apenas água e peixe. Alguns não quiseram falar, apenas me olharam com um sorriso cansado e uma expressão que misturava medo e sabedoria. Outros, no entanto, abriram os lábios com relutância. Fui ouvido com cautela, como se minhas perguntas já estivessem carregadas de uma inquietação que eles temiam despertar. Falaram de um ser guardião do rio, algo que protegia suas águas e os segredos que elas escondem. Outros falavam de uma entidade vingativa, um espírito que emergia das profundezas para reclamar aqueles que desrespeitavam o rio. Mas todas as histórias eram vagas, dispersas, como se ninguém soubesse ao certo o que era verdade. A sensação de terror foi crescendo em meu peito, mas minha determinação era maior. O medo se misturava à curiosidade e uma ideia me consumia. O ser do rio não era apenas uma lenda, mas uma realidade. Eu estava cada vez mais obcecado por essa busca, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que a cada passo parecia mais impossível de entender. Mas eu não podia parar. Algo me chamava de volta, algo que eu não podia deixar de descobrir. Não consegui mais fugir daquilo. O medo, que antes parecia incontrolável, agora se tornara uma urgência. Eu sabia que precisava voltar, que não poderia viver com essa dúvida me corroendo por dentro. Era uma busca que se transformava em algo maior. Algo que não era apenas sobre a criatura, mas sobre mim mesmo. Naquela noite, voltei ao barranco sozinho, carregando apenas algumas velas, minha determinação e o peso das histórias que me perseguiam. A escuridão ao meu redor parecia mais densa do que nunca, carregada de presságios. O vento, que normalmente trazia uma sensação de frescor, agora soprava como um sussurro distante, como se o próprio rio estivesse me observando. O caminho até o ponto onde a água parecia viva foi mais longo, mais difícil. Cada passo parecia me levar mais fundo em um mundo que não compreendia. Quando finalmente cheguei, o rio estava em silêncio, mas havia algo nele, algo na água, que me fazia sentir uma presença, uma força maior do que eu jamais experimentei. Foi então que ela surgiu novamente. Não era mais uma sombra, não era mais uma visão fugaz. A criatura estava ali, mas de uma maneira diferente, como uma força que emanava do próprio rio. Eu podia sentir a sua presença, imensa e imponente, mais tangível do que antes. Seus olhos não estavam mais apenas na água. Agora, parecia que estavam dentro de mim. Havia algo profundo, algo antigo, e eu sentia que estava sendo chamado de alguma forma a entender aquilo. O medo e a fascinação se misturavam em meu peito, e o que antes parecia uma ameaça agora parecia uma mensagem. Eu estava ali por algum motivo, não só para encontrar a criatura, mas para compreender o que ela queria de mim. Eu já não sabia mais o que era real e o que era medo. A linha entre a razão e a crença havia se dissipado, e eu me vi em uma encruzilhada, onde só restava uma escolha: enfrentar a criatura uma última vez. Eu sabia que não poderia mais viver com as respostas pela metade. Decidi oferecer algo de valor, um sacrifício que, de alguma forma, poderia estabelecer uma comunicação mais profunda com o ser do rio. O que poderia oferecer? Talvez minha alma, talvez um gesto de entrega. Fui até o rio com um objeto simples,
algo que significasse algo para mim, algo que jamais devolveria. Assim que o fiz, uma força sobre-humana pareceu se aproximar, como se o próprio rio estivesse se movendo para me receber. O vento se intensificou e a água, que antes estava tranquila, agora se agitava de maneira quase mística. Eu podia sentir a presença da criatura se aproximando mais uma vez, com seus olhos penetrantes, fixos em mim. Mas agora havia algo diferente. Não havia mais medo, apenas uma sensação de cumplicidade, como se eu fosse parte de algo maior, algo antigo que transcende o entendimento humano. A criatura se revelou para mim como o guardião do rio, e naquele momento eu soube. Minha jornada estava completa. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo, apenas um entendimento profundo e visceral de que o rio, as águas e o ser faziam parte de um ciclo eterno, um mistério não destinado a ser resolvido, mas vivido. O que eu havia procurado não era uma resposta, mas uma transformação. E agora, com a presença do ser, eu sabia que havia sido mudado para sempre. O mistério continuaria a existir, não em forma de respostas, mas em uma vivência constante, um vínculo profundo com o rio e seu espírito. Era uma manhã quieta em Porto Esperança, no Mato Grosso, no ano de 1940. O sol ainda não tinha rompido totalmente o horizonte e uma névoa espessa cobria as margens do rio Paraguai. Eu, Luiz Cardoso, pescador há muitos anos, já conhecia cada pedra, cada correnteza daquele rio. O cheiro da água, o canto das aves, tudo parecia fazer parte do meu dia a dia. Aquela tranquilidade era uma velha amiga que me acompanhava todas as manhãs, sem exceção. Mas algo naquela manhã estava diferente. O vento, que usualmente vinha suave, trazia uma carga estranha. Era pesado, como se carregasse consigo uma sensação de aviso. Não consegui identificar o que era, mas algo estava fora do lugar. A brisa, antes fresca e reconfortante, parecia agora mais fria, cortante. Respirei fundo, tentando afastar a inquietação que começava a crescer dentro de mim, e arremessei a linha na água como sempre fazia. No entanto, o silêncio não durou muito. Um sussurro suave começou a se infiltrar entre o som das águas correndo. Uma voz baixa, quase imperceptível, parecia vir das profundezas do rio. Primeiro pensei ser minha imaginação, mas a sensação de que estava sendo observado tomou conta de mim. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só o rio, a névoa e as árvores que se erguiam ao longo da margem. O sussurro se repetiu, mais próximo desta vez. Curioso, mas apreensivo, me aproximei da beira da água. Foi então que, entre as sombras da névoa, vi algo. Não era um homem, mas algo que se assemelhava a um ser humano. Sua pele era pálida e escamosa, como se estivesse imerso nas águas há muito tempo. Seus olhos fixaram-se em mim, vazios e penetrantes. Um arrepio percorreu minha espinha, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a figura desapareceu nas águas escuras. Eu não sabia o que era aquilo, mas a sensação de estar em presença de algo antigo e perigoso me tomou por completo. Depois de avistar aquela figura na névoa, voltei para o barco tentando retomar o que restava da minha manhã de pesca. Mas algo me seguia, algo invisível. A voz, aquele sussurro arrastado, não saía da minha mente. Era como se tivesse se impregnado em mim, um eco que parecia vir do próprio rio. Tentei ignorar. Talvez fosse o vento, pensei.
Às vezes o vento passa pelas árvores e pelas águas de uma forma que engana os ouvidos. Mas aquela voz não era aleatória. Havia um ritmo, uma cadência. Algo em seu tom parecia mais humano do que deveria. Enquanto meus pensamentos lutavam entre o medo e a razão, o som ficou mais claro. Não era mais um sussurro indistinto. Era uma espécie de chamada. Não conseguia identificar palavras exatas, mas era algo baixo, grave, quase melódico. Meus olhos varriam a superfície do rio, mas não havia nada além da água calma, refletindo a névoa que ainda pairava. O desconforto aumentava a cada instante. Um calafrio subia por minhas costas, enquanto a floresta ao redor parecia mais escura do que de costume. Mesmo com o sol começando a aparecer, as sombras das árvores pareciam crescer, como se estivessem conspirando com o rio. Sem perceber, meus pés começaram a se mover. Era como se algo invisível e irresistível estivesse me puxando para a margem. Cada passo parecia mais difícil de resistir. O sussurro continuava, mais próximo, mais vivo, e os sons ao redor, o farfalhar das folhas, o leve movimento das águas, aumentavam em intensidade, como se o mundo estivesse conspirando para me levar até lá. Quando finalmente parei, já estava a poucos passos do rio. Olhei para a água, mas não vi nada. Apenas o reflexo distorcido das árvores e da névoa. Ainda assim, eu sabia. Havia algo esperando. A margem estava silenciosa, mas o silêncio não era comum. Era um vazio opressor, um espaço preenchido por uma expectativa sombria. Eu permaneci imóvel, meus olhos fixos na água escura do rio. Algo no fundo da minha mente gritava para eu ir embora, mas meu corpo parecia preso, como se as raízes das árvores à minha volta tivessem se enrolado em minhas pernas. Foi então que a água começou a se agitar, levemente no início, até formar ondulações que pareciam se mover em direção à margem. A correnteza, antes tão calma, parecia responder a algo, como se o próprio rio estivesse vivo. Antes que eu pudesse reagir, uma figura emergiu lentamente das profundezas. Era alta, mas encurvada, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Sua pele pálida e escamosa refletia a luz do sol nascente de forma antinatural. Era difícil descrever, mas aquilo parecia tanto humano quanto algo completamente alheio à humanidade. Seus braços eram longos, com dedos finos que terminavam em unhas escuras, como garras. Mas o que me paralisou de verdade foram os olhos. Eram profundos, negros, e pareciam olhar diretamente para a minha alma, como se sondassem cada pensamento, cada segredo. A criatura avançou, seus passos lentos e deliberados, movendo-se com a certeza de alguém que não teme nada. O som das águas que escorriam de seu corpo ecoava, pesado e irregular. Tentei gritar, mas minha garganta parecia travada, como se o ar tivesse abandonado meus pulmões. Eu não conseguia sequer me mover. Ela parou a poucos metros de mim, inclinando levemente a cabeça, como se estivesse me estudando. Por um momento pensei que fosse dizer algo, mas tudo o que fez foi erguer uma das mãos, apontando para o rio às suas costas. Quando finalmente falou, sua voz era grave, gutural, quase um grunhido. Ninguém entra no meu rio. Antes que eu pudesse reagir, ela se virou e desapareceu de volta nas águas, que ficaram novamente calmas, como se nada tivesse acontecido. Eu permaneci ali, estático, sentindo que minha vida nunca mais seria a mesma. O caminho de volta para casa foi lento e pesado.
Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, como se o encontro com aquela coisa tivesse drenado minha energia. O ar ainda carregava aquele peso estranho, uma sensação de que algo me seguia. Não ousava olhar para trás, temendo o que poderia encontrar. Quando cheguei à minha cabana, não consegui relaxar. Sentei-me na velha cadeira de madeira perto da janela, de onde podia ver o rio à distância. O balanço das águas, antes tão familiar e reconfortante, agora parecia ameaçador. A voz que ouvi às margens ainda ecoava na minha mente. Ninguém entra no meu rio. Tentei buscar explicações. Talvez fosse cansaço, pensei. Quem sabe o isolamento e os anos à beira daquele rio estivessem mexendo com minha cabeça. Mas não importava o quanto tentasse racionalizar, o medo permanecia. Algo real havia acontecido, e eu sabia que não era fruto da minha imaginação. Enquanto o dia avançava, comecei a ouvir coisas novamente. Não um sussurro como antes, mas um som mais forte, como um chamado vindo de longe, das profundezas do rio. Fechei as janelas e tranquei a porta, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Era como se o próprio rio estivesse vivo, estendendo-se até mim. O chão da cabana parecia tremer levemente, como se algo estivesse se aproximando. Olhei para fora, mas não havia nada. Apenas o rio, calmo e silencioso, fingindo ser inofensivo. A pressão na minha mente tornou-se insuportável. Peguei o pouco que pude carregar e decidi me afastar do rio, mesmo que apenas por um tempo. Mas enquanto me afastava pela trilha, a voz voltou, clara e próxima, sussurrando como se estivesse ao meu lado. Ninguém escapa do meu rio. A inquietação não me dava paz. Eu sabia que havia algo mais naquele rio, algo que as águas calmas escondiam. Era como se o próprio ar de Porto Esperança carregasse um segredo antigo e eu precisava descobrir o que era. Fui ao vilarejo, um punhado de casas simples espalhadas ao longo da margem. Os mais velhos sempre diziam que o rio tinha vida própria, mas eu nunca dera atenção a essas histórias. Desta vez, porém, estava desesperado para ouvir qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Procurei por Dona Hermínia, uma senhora que vivia ali desde antes que eu nascesse. Ela era conhecida por suas histórias, aquelas que ninguém levava a sério, mas que pareciam carregar um tom de verdade agora que eu tinha visto o que vi. "Você viu ele, não é?" disse ela, antes mesmo que eu explicasse o motivo da minha visita. Seu olhar estava sério, quase como se tivesse esperado por aquilo. Dona Hermínia me contou sobre o espírito do rio, uma entidade antiga que, segundo a lenda, protegia as águas do Paraguai. Ele não tolerava intrusos ou qualquer um que desrespeitasse o equilíbrio das águas. Dizem que ele aparece apenas para avisar. Quem ignora o aviso nunca mais é visto, explicou ela, a voz baixa e carregada de gravidade. Ela também falou de pescadores desaparecidos, barcos encontrados à deriva e noites em que o rio parecia sussurrar segredos para aqueles que ousavam ouvir. As histórias, antes vagas e distantes, agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Ao sair da casa dela, senti o peso da lenda sobre mim. Não era apenas uma história, era uma ameaça real. E o aviso que recebi na margem era apenas o começo. O peso da história de Dona Hermínia me acompanhou enquanto voltava à beira do rio. Cada passo pela trilha parecia me levar mais fundo em um pesadelo que eu não podia evitar. Algo dentro de mim dizia que fugir não adiantaria. Era como se o próprio rio me chamasse de volta.
exigindo um desfecho. Cheguei ao mesmo lugar onde tudo começou. A névoa, agora mais densa, cobria a superfície das águas, e o vento soprava mais forte, cortante, como uma advertência final. As árvores ao redor balançavam, criando sombras que pareciam dançar de forma ameaçadora. O som das águas não era mais um murmúrio tranquilo, era um sussurro crescente, carregado de raiva. Eu me aproximei da margem, a respiração pesada. O ar parecia carregado, denso, como se o próprio ambiente estivesse vivo, esperando. Foi então que a água começou a se agitar novamente, criando ondas pequenas, mas ritmadas, como se algo estivesse subindo das profundezas. A figura apareceu, emergindo devagar, cada movimento calculado, como um predador que já sabia que a presa estava encurralada. Agora, mais perto do que nunca, pude ver cada detalhe horrível. Os olhos negros, profundos, brilhavam com um ódio silencioso. As escamas em sua pele refletiam a luz da lua, criando um brilho úmido e inquietante. Ela parou diante de mim, mais imponente do que antes. O vento cessou e o silêncio se tornou ensurdecedor. Quando falou, sua voz era mais grave, como se viesse do próprio ventre do rio. Ninguém entra no meu rio. Desta vez, porém, havia algo diferente. A ameaça em sua voz era clara, mas havia também uma estranha intenção, como se estivesse se preparando para mostrar seu verdadeiro poder. Eu sabia naquele momento que minha presença ali era um desafio que não seria ignorado. A criatura permaneceu imóvel, suas garras quase tocando a margem, como se uma barreira invisível a impedisse de avançar completamente. O rio parecia vibrar ao seu redor, como se fosse uma extensão de sua vontade. Tudo em mim gritava para fugir, mas eu sabia que não poderia mais. Algo precisava ser resolvido ali, naquele momento. "Por que me segue?" Perguntei, minha voz fraca, quase engolida pelo som das águas. Não esperava uma resposta, mas a criatura inclinou a cabeça, os olhos negros brilhando com algo que parecia tristeza. "Eu sou o rio", disse ela, a voz ressoando como um trovão distante. "Fui feito para proteger suas águas e punir aqueles que as profanam. Mas sou prisioneiro do que protejo. Cada intruso fortalece meu fardo e não há fim para isso." De repente compreendi. A criatura não era apenas um guardião, mas um espírito atormentado, preso ao rio por algo maior, algo que ultrapassava minha compreensão. Sua raiva era um reflexo de sua dor, e cada alma que tomava apenas aprofundava sua ligação com aquele destino cruel. "Você não precisa fazer isso", arrisquei, meu coração batendo acelerado, mas ela apenas riu, um som que fazia as folhas das árvores ao redor tremerem. "Eu não tenho escolha", respondeu. Foi então que vi uma pequena abertura. A criatura hesitou, mesmo que por um breve momento. Talvez fosse uma fração de humanidade ainda presa dentro dela. Peguei meu anzol de pesca, o único objeto que tinha em mãos, e o arremessei nas águas, não como uma arma, mas como um símbolo. "Eu devolvo ao rio o que tirei dele", disse. "Não sou seu inimigo." A criatura parou. Por um instante, o vento cessou e o rio ficou tão calmo quanto um espelho. Seus olhos me perfuraram uma última vez antes de se virar lentamente e desaparecer nas profundezas. Eu caí de joelhos, exausto, mas sentindo que algo havia mudado. O rio parecia diferente, menos pesado, menos opressor. Mas enquanto eu me afastava, senti o olhar invisível do rio me acompanhando. Sabia que nunca mais seria o mesmo.
O rio guardava seus mistérios, e mesmo que eu tivesse escapado, outros poderiam não ter a mesma sorte. Me chamo João Miranda. Sou pescador, como foi meu pai e o pai dele antes de mim. Conheço o rio Paraguai como a palma da minha mão. É dali que tiro o sustento e alimento minha família. Este rio, com suas águas calmas e traiçoeiras, tem sido minha companhia desde os 12 anos, quando peguei meu primeiro peixe. Hoje, com 45 anos, já vi de tudo por estas bandas. Já enfrentei tempestades que pareciam querer engolir o mundo, já lutei contra peixes grandes que quase viraram meu barco e já passei noites inteiras em silêncio absoluto, ouvindo apenas o murmúrio das águas. Mas há algo no rio Paraguai que até os mais experientes como eu não conseguem entender. Os moradores daqui falam de lendas antigas. Dizem que o rio guarda segredos e que há coisas que não devemos perturbar. Sempre ouvi essas histórias com desdém. Para mim, eram apenas fantasias criadas para assustar os mais jovens, ou justificar o desaparecimento de alguém que não soube respeitar as correntes do rio. Entre essas histórias, a mais repetida é sobre a mulher do rio. Alguns dizem que é o espírito de uma mulher que perdeu a vida injustamente. Outros juram que é uma criatura que atrai homens para a morte. Nunca dei muita atenção a esses boatos. Meu trabalho exige concentração, não distrações com histórias que só servem para amedrontar. Naquele outubro, o rio parecia o mesmo de sempre. Suas águas calmas refletiam o céu limpo, e o vento fresco trazia o cheiro de mata e lama. No entanto, olhando para trás agora, percebo que havia algo diferente no ar. Uma sensação que na época ignorei. Não sabia que as águas que me deram tanto iriam também me mostrar o que nunca deveria ter visto. Era noite de lua cheia, quando decidi sair para o rio. Muitos achavam que pescar sob o brilho do luar era um convite ao perigo. Mas eu nunca me deixei levar por essas histórias. Naquele dia, meus amigos tinham comentado sobre o despertar do que não deve ser visto em noites como aquela. Mas eu ri da superstição. Pescar era o que eu sabia fazer, e as noites, muitas vezes, traziam os melhores peixes. Ao deslizar o barco pelas águas, o som do remo cortando o rio ecoava no silêncio pesado. O céu estava limpo, a lua alta e brilhante, iluminando o rio como um espelho de prata. Ao meu redor, o mundo parecia suspenso no tempo. A mata às margens sussurrava baixinho com o vento, mas algo naquele som parecia diferente, como se houvesse mais do que apenas folhas balançando. Ancorei o barco em um ponto que já conhecia bem. Era tranquilo, com águas calmas e boas chances de uma pesca farta. Lançando a linha, deixei-me levar pelo som do rio, que parecia respirar junto comigo. Porém, à medida que os minutos passavam, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Era como se o ambiente ao meu redor estivesse mudando, ficando mais denso, mais vivo. Foi então que ouvi. Uma voz feminina, suave e baixa, chamou meu nome. João. Virei a cabeça bruscamente, olhando para todos os lados, mas não havia ninguém. Pensei que fosse minha imaginação ou o vento, sempre pregando peças. Mas o chamado veio de novo, mais claro desta vez, carregado pelo silêncio como se o próprio rio tivesse ganhado voz. Olhei para a superfície iluminada pelo luar e meu coração quase parou. A alguns metros do meu barco, vi a figura de uma mulher. Ela usava um vestido branco que parecia flutuar sobre as águas. Não caminhava, mas deslizava, sem perturbar o rio.
Seu rosto estava encoberto pela luz da lua, mas senti seu olhar fixo em mim. Fiquei paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ela disse meu nome mais uma vez, e sua voz ecoou ao redor como se fossem muitas vozes ao mesmo tempo. O ar parecia mais frio, e o silêncio que antes era calmante, agora era opressivo. Eu não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa. Aquela noite estava longe de ser como as outras. A mulher permaneceu imóvel por um instante, como se estivesse me avaliando. Mesmo à distância, senti o peso de seu olhar, embora seu rosto ainda estivesse envolto na penumbra do luar. Então, ela começou a se mover. Não andava. Deslizava sobre as águas, cada passo silencioso como uma sombra atravessando o rio. João, sussurrou novamente, sua voz parecendo vir de todos os lados. Era impossível localizar a origem do som, como se o próprio rio a carregasse. O tom era melancólico, quase suplicante, mas havia algo nele que fez meus ossos gelarem. Tentei chamá-la, minha voz hesitante. Quem é você? As palavras mal saíram da minha boca quando o som se transformou. Não era mais minha voz. Era como se minha pergunta tivesse sido multiplicada em um coro desordenado, ecoando de forma distorcida pelas margens. O mesmo som voltou a mim, mas grotesco e fora de compasso, como se estivesse sendo repetido por dezenas de bocas invisíveis. Segurei o remo com força, o suor frio escorrendo pelo meu rosto, mesmo com o vento gelado que vinha do rio. A mulher continuava se aproximando, lenta, mas implacável. Seu vestido branco flutuava em volta de seu corpo, movendo-se como se estivesse submerso. Uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Tudo o que meu instinto dizia era para sair dali o mais rápido possível. Meu corpo reagiu antes que minha mente conseguisse pensar. Comecei a remar, frenético, tentando afastar o barco da figura. Os remos cortavam as águas com pressa, mas parecia que eu estava preso no mesmo lugar. Olhei para trás e ela estava mais próxima, parada, com as mãos estendidas na minha direção. Um manto de névoa começava a se erguer ao redor dela, cobrindo o rio como uma cortina que engolia tudo em silêncio. Quando alcancei a margem, pulei do barco, caindo de joelhos na terra molhada. Olhei para o rio, buscando a mulher, mas só havia névoa que cobria a superfície, densa e imóvel. No centro dela, onde ela estivera, o vazio parecia mais profundo, mais escuro. Depois disso, não olhei mais. Só queria me afastar dali, com a sensação de que algo ainda me observava no silêncio opressor daquela noite. A mulher se movia lentamente, como se o próprio rio a carregasse. O vestido branco, iluminado pela luz do luar, parecia feito de névoa, e cada movimento dela era acompanhado por um sussurro suave que atravessava o silêncio. João, a voz soava perto, mas também distante, como se viesse de todos os cantos do rio ao mesmo tempo. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente gritava para que eu fugisse. Eu não queria acreditar no que via, mas não havia explicação. Ela estava ali, sobre as águas. Tentei chamá-la, forçando minha voz a romper o nó de medo na garganta. Quem é você? Minha voz saiu fraca, mas o eco que veio em seguida foi aterrador. Não era apenas um eco natural. Minha própria voz foi replicada de forma distorcida, transformando-se em um coro de murmúrios que parecia zombar de mim. A mulher continuava a se aproximar. Seus pés não tocavam a água, mas ela avançava com a leveza de uma folha levada pela correnteza. O brilho da lua escondia seu rosto.
mas eu sentia o peso de seu olhar. Meu coração disparava e o ar parecia mais denso a cada segundo. Eu não era mais o homem confiante que conhecia o rio como a palma da mão. Ali, eu era apenas um pescador perdido em um mundo que não compreendia. Sem pensar, agarrei os remos. Meus braços moviam-se por instinto, e o som da madeira cortando a água foi como um alívio no silêncio opressivo. Mas o alívio durou pouco. A cada remada, sentia que a mulher continuava a me observar, parada no meio do rio, como se soubesse que eu não poderia escapar. Finalmente a margem apareceu à frente e eu saltei do barco antes mesmo de ancorá-lo. Corri para casa sem olhar para trás, mas quando alcancei a segurança de minha porta, não pude resistir à curiosidade. Voltei os olhos para o rio. Ela ainda estava lá, imóvel no meio das águas, envolta em uma névoa que parecia crescer ao seu redor. Então, como se fosse feita da própria noite, desapareceu. De volta à vila, fechei-me em casa por dias. O peso do que eu havia visto era maior do que podia carregar. Tentei convencer a mim mesmo de que fora apenas um delírio, mas as lembranças daquela figura parada sobre o rio eram nítidas demais para serem descartadas. Não contei a ninguém sobre o ocorrido. Como poderiam acreditar em algo assim? Ainda assim, minha mudança de comportamento não passou despercebida. Evitei o rio durante as noites, algo que nunca havia feito antes. Alguns vizinhos notaram e começaram a cochichar. João está diferente, diziam. Um amigo mais velho, seu Raimundo, percebeu meu estado inquieto e, em um momento de conversa na beira do rio, falou sem rodeios. Você viu, não foi? Sua pergunta me deixou em silêncio, mas meu olhar entregou tudo. Ele assentiu como se já soubesse a resposta. Seu Raimundo era conhecido por ser supersticioso e sabia das histórias mais antigas da vila. Ele falou de uma lenda que eu havia ouvido antes, mas nunca levara a sério. A mulher do rio, ele disse. Ela aparece para aqueles que cruzam seu caminho em noites de lua cheia. Dizem que é o espírito de uma mulher que morreu injustiçada, mas ninguém sabe ao certo o que ela quer. Só uma coisa é certa: nunca responda ao chamado dela. Se fizer isso, estará perdido. Suas palavras eram firmes, mas seus olhos mostravam compaixão. Ele sabia que algo em mim havia mudado, e ele estava certo. Os dias seguintes foram sufocantes. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da mulher no rio retornava com força, como se estivesse gravada em minhas pálpebras. Evitei o rio e os comentários dos pescadores que notavam minha ausência. Mas o silêncio não trazia alívio. Eu precisava entender o que havia visto. Foi então que procurei Dona Luzia, uma idosa que todos na vila respeitavam. Conhecida por suas histórias antigas, ela parecia carregar consigo o peso de várias gerações. Quando bati à sua porta, ela me recebeu com um olhar que parecia saber exatamente por que eu estava ali. Vi algo no rio, Dona Luzia, confessei, sentando-me em uma cadeira de madeira na varanda dela. Algo que não consigo explicar. Ela permaneceu em silêncio por um momento, fitando o horizonte antes de começar a falar. Há histórias que o tempo não apaga, João. O que você viu pode ser uma dessas. Luzia contou sobre uma mulher que, décadas atrás, viveu às margens do rio Paraguai. Seu nome era Rosa, e ela era casada com um pescador. As pessoas diziam que Rosa era bela e reservada, mas sua vida tomou um rumo trágico quando foi acusada de traição por seu marido. Ele acreditava que ela o havia desonrado, mas ninguém sabia ao certo a verdade. Enfurecido, o homem confrontou Rosa, e a última vez que ela foi vista foi entrando no rio, chorando.
A água nunca devolveu o corpo dela, explicou Luzia. E desde então, dizem que o espírito de Rosa vaga pelo rio, chamando os homens, especialmente pescadores. Parece que ela busca algo ou alguém. As palavras da idosa pesaram em minha mente. Perguntei a ela onde havia acontecido o desaparecimento, e sua resposta fez meu coração gelar. O local descrito era o mesmo onde eu vira a mulher na noite de lua cheia. Ela o chamou pelo nome, não foi? Perguntou Luzia. Assenti, sem palavras. Ela me olhou com preocupação. Tome cuidado, João. Se ela o chamou, há uma razão. Talvez você tenha alguma ligação com essa história que ainda não entende. Mas nunca se esqueça. Não responda mais a ela. As palavras dela abriram uma nova dimensão para o que eu havia presenciado. Não era apenas uma visão ou um delírio. O rio guardava segredos profundos e de alguma forma eu estava envolvido neles. Os dias após minha conversa com Dona Luzia foram como um pesadelo, onde a realidade e o medo se misturavam. Eu sabia que precisava voltar ao rio. Algo me dizia que só enfrentando aquilo de frente é que poderia entender o que estava acontecendo. O medo ainda me apertava o peito, mas não havia mais como fugir. Naquela noite, o céu estava nublado, a lua encoberta, e o rio parecia mais escuro do que nunca. Peguei meu barco e, com o coração disparado, remei para o ponto onde tudo começara. O vento soprava de forma estranha, como se o próprio rio quisesse me impedir. Mas eu não parei. Quando cheguei ao local, o silêncio era absoluto. A água, calma e profunda, refletia a escuridão ao redor. Fiquei ali, esperando, e logo o vi. A mulher apareceu novamente, mas desta vez estava mais próxima, mais nítida. O brilho do rio refletia o contorno de seu rosto, agora visível. Ela estava triste, os olhos vazios de dor, e seu vestido branco parecia mais pesado, mais carregado de sofrimento. João, você tem que entender. Sua voz ecoava em várias direções, como se o próprio rio a estivesse moldando. Ela falou, mas suas palavras eram fragmentadas. Mencionava traição, arrependimento e algo sobre justiça que nunca fora feita. A cada frase minha alma se apertava. Eu sentia o peso de suas palavras, mas nada fazia sentido. Quando tentei remeter para a margem, a mulher estendeu a mão com uma urgência desesperada. Não vá, João. Ainda não terminou. Sua voz soou como um comando, e eu não pude ignorar. Algo dentro de mim sabia que ela possuía uma verdade que eu precisava descobrir. Mesmo que o medo tomasse conta, eu sabia que não poderia sair dali sem entender o que ela queria de mim. O silêncio ao meu redor parecia eterno, enquanto a mulher, com os olhos cheios de dor, falou pela última vez. Fui acusada, jogada às águas, sem justiça. As palavras dela eram carregadas de mágoa, e algo em mim mudou. O medo foi substituído por compaixão. Ela não era uma ameaça, mas uma alma perdida, buscando paz. Ela me observou, imóvel, antes de começar a desaparecer. Seu corpo se desfez como névoa sobre as águas, deixando apenas o reflexo da lua. O silêncio que ficou era de alívio, não mais de terror. No dia seguinte, voltei à vila. Algo em mim havia mudado. Decidi nunca mais pescar à noite. O rio, que antes era só meu sustento, agora era um lugar de mistérios que mereciam respeito.